Ontem nós trabalhamos ética, né, relacionado à tecnologia, certo? Relacionado a toda aquela situação da tecnologia. E hoje, certo, nós vamos entrar, certo, nesse fantástico mundo da literatura, dando continuidade, certo, ao nosso conteúdo esse que já foi trabalhado semana passada e que agora nós vamos só finalizar, tá certo? Vamos ver se a internet hoje melhora mais, né, gente? Porque ontem foi complicado, né? Vamos aqui. Bom, eu quero iniciar aqui com vocês, certo? Fazendo uma pergunta. Pergunta essa, né? Que está relacionada a conto de fada, certo? E eu pergunto a vocês, qual conto de fada representa a vida de vocês, certo? Qual é o conto de fada, pessoal, que representa, né, a vida de vocês? Qual foi aquele conto que diz assim, ah, tia, eu gosto muito desse conto, eu me identifico com esse conto, certo? Então, qual é esse conto que alguém pode dizer assim, tia, eu me identifico com esse conto? Quem aqui pode me dizer? A Cinderela, olha que coisa legal. Certo, muito bem, já comecei a gostar. Ótimo, então a Cinderela, né, realmente é um conto bem tradicional. A Aurora, né, também, a Bela Adormecida, certo, muito bem. Então vamos lá, né? A ver que vocês estão aí, né, e bem a Bela e a Fera, certo? Então vamos lá, né? Antes da gente começar o nosso conteúdo, certo? Eu trouxe aqui para vocês uma mensagem do dia, certo? E essa mensagem do dia, ela está relacionada ao tempo, certo? Tempo esse, pessoal, que passa muito rápido, certo? A nossa vida, ela é algo que passa rápido. E muitas vezes, quando você olha, quando você se depara, você diz o seguinte, uou, putz grila, eu não fiz o que era para me fazer, né? O tempo passou muito rápido e eu nem, né, me dei conta do que eu já perdi. Então, a frase, né, a mensagem diz o seguinte, o tempo é algo que não volta atrás, certo? Portanto, semeie flores e frutos no jardim de sua escola, certo? Do seu ser e de sua alma, ao invés de esperar que alguém lhe traga flores, certo? Então, pessoal, é interessante que vocês observem o tempo, certo? Desfrute realmente do tempo. Gente, vamos prestar atenção aqui na aula, certo? Vamos esquecer o chat, a não ser que, né, nós esteja falando a respeito da aula, tá bom? Então, vamos lá. Esse tempo é algo, pessoal, que passa realmente rápido, certo? Que se você não tiver cuidado, você passa, o tempo passa, vocês, anos atrás, né, uns 3 a 4 anos, vocês eram crianças, né? Agora vocês já são adolescentes. Daqui a pouco vocês já vão ser o quê? Adulto, certo? Vocês vão ter que estar o quê? Em busca do profissional de vocês. Vocês vão ter que estar em busca do conhecimento, né, realmente para uma faculdade, né? Realmente buscar algo, certo? Para o futuro de vocês. Então, esse é o tempo. O tempo realmente está correndo. Ele está, sim, realmente passando muito rápido, ok? Então, vamos lá. Aí eu pergunto para vocês, afinal, o que é um conto, né? O que é realmente um conto? Semana passada, eu conversei com vocês, né, a respeito do conto.
E o conto, ele é o quê, né? É uma narrativa curta, certo? Com espaços, né, limitados, certo? Espaço esses, pessoal, que, por exemplo, se eu estou escrevendo o meu conto, certo? Na cidade, ele vai ser o quê? Ele vai ser limitado exclusivamente para a cidade, certo? Se eu estou escrevendo o meu conto na serra, eu também, é, estou limitando só para aquele sítio, para aquela região, certo? Conto é a designação que damos à forma narrativa de menor extensão e que se diferencia do romance, certo? E da novela, não só pelo seu tamanho, mas também por possuir características estruturais próprias, certo? Então, o conto, ele busca, certo? Buscar essa característica própria, essa característica que ele realmente tem, certo? Ele possui os mesmos componentes do romance, mas evita análise, complicações do enredo, e o tempo e o espaço são muito bem delimitados. Ou seja, o espaço, o tempo, certos personagens, eles são bem resumidos, certo? Eles buscam resumir, tá certo? Aí eu trazendo aqui para vocês estrutura para escrever um conto, certo? Como é que eu vou escrever um conto? Antes de mais nada, eu tenho que ter o quê? Um título, certo? Eu tenho que criar um título, certo? Depois que eu criar um título, aí eu venho para quê? A apresentação. A apresentação vai ser onde eu vou colocar o quê? Os personagens, certo? E eu vou começar a introdução do meu conto, certo? Introdução essa que vai começar, certo, a falar um pouquinho sobre o meu conto. Depois eu vou trabalhar com complicação ou evolução, ou seja, eu vou mostrar ali a situação, problema, certo? Para que depois eu consiga resolver. Aí eu venho para o clímax. O clímax é o quê? É o espaço, é o tempo, certo? De toda a minha situação. Depois eu venho para a solução, ou seja, o desfecho, certo? O ponto final do meu conto. O desfecho, certo? Eu estou dando a solução, ok? Alguma dúvida até aqui? Não? De boa? Beleza, muito bem. Sinal que tá todo mundo entendendo. Agora, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês pontos de ação, certo? E esse ponto de ação, tia, certo? Eu vou ler aqui para vocês e vai dizer o seguinte: depois de roubar mangas, os meninos atravessaram o rio sem molhar os pés. Só olharam para trás da outra margem para ouvirem os cães de seu Leopoldo latirem hesitados. Certo? Então, o que acontece? No caderno aí de vocês, eu quero que vocês escrevam para mim o espaço desse conto, o tempo e os personagens, certo? Eu vou dar aí para vocês um tempinho, certo? Para vocês escreverem. Vamos lá. Vocês vão escrever para mim. No caderninho de vocês, daqui a pouco eu pergunto, certo? Aí eu vou perguntar a pessoa que eu perguntar, desabilita o microfone e fala. O espaço, o tempo e os personagens. Daí só 3 minutinhos, tá certo? Rapidinho. Tia, Oi, meu amor. a tia pode me explicar o que é espaço? Que eu não entendi muito bem. Posso, meu amor? Vocês estão conseguindo me visualizar?
Deu uma travada Sim. aqui. Pronto. O que é o espaço? Espaço, Raíssa, é, por exemplo, quando eu estou escrevendo na cidade, certo? Aí eu tenho o quê? Aquele espaço da cidade. Digamos que na cidade eu tenho o quê? Prédio, praça, shopping, certo? Então, é um espaço voltado, certo, para essa realidade. Aí, então, eu vou escrever meu conto lá na cidade. Eu vou escrever meu conto no sítio. Aí tem o quê? Tem vários animais, plantação, as casas são afastadas, não é? Tem rio, tem lago. Isso aí é a realidade, né? Do sítio, das casas afastadas da rua. Eu vou escrever o meu conto na serra, certo? É muito frio, certo? É algo assim que eu vou subir nas montanhas. Então, isso é o espaço. Ok? Deu para entender? Sim, tia. Tia, Muito bem. Então, eu vou dar mais 2 minutinhos para você tia, finalizar. Oi. é pra fazer um conto, né? Não, não, vocês não vão fazer o conto agora, gente. Vocês vão só Ô, me tia, Vocês vão só me dizer o espaço desse conto, o tempo e os personagens. Só isso. Oi, amor. porque não tá dando pra ver. Certo, eu vou olhar aqui. Viu? Mas vão fazendo aí bem rapidinho o que eu pedi. Nesse conto, vocês vão me dizer só os personagens. Certo? Pronto? Conseguiram? Vamos lá. Agora eu vou perguntar, certo? Para a Raíssa. Depois de roubar mangas, os meninos atravessaram o rio sem molhar os pés. Só olharam para trás da outra margem para ouvirem os cães de seu Leopoldo latirem hesitados. Raíssa, qual é o espaço desse conto? Tá me ouvindo, tia? Estou, meu amor. Ô, tia, eu coloquei em um rio. Certo. E onde é que passa o rio? Quando você analisa assim, rio, mangas, certo? As pessoas correndo livremente. Você imagina esse espaço aonde? Você imagina na cidade? Não. Você Em um imagina campo? em um campo, certo? Então, onde é o espaço? Campo. No campo. Muito bem. Maria Barreto, tem como você me dizer qual é o tempo desse conto? Qual é o tempo Bom, desse... tia, eu não consegui fazer direito. Mas diga o que você conseguiu, meu amor. Eu só consegui fazer o espaço e os personagens. Certo. Mas o tempo você não conseguiu. Não. Pois você me diga assim, ó, por exemplo, quando a pessoa está correndo assim com facilidade, quando a pessoa passa pelo rio que não molha nem os pés, tá entendendo que ele tá vendo tudo, certo? Ele tá correndo assim com toda facilidade. Quando você observa isso daí, você acha que é à noite ou você acha que é de dia? De dia? Então, eu já estou imaginando que o tempo aí é de dia. Beleza. Agora você imagina, esse tempo aí é na minha infância ou é na minha fase adulta?
Na infância. Na infância. Então, é um tempo o quê? Da infância, é de manhã, isso aí tudo é o tempo. Vocês observaram como dá para a gente identificar num conto curto, certo? Essas semelhanças. Isabelle Castelo Branco, me diga onde é que está os personagens. Isabelle. Tá me ouvindo, tia? Tô, meu amor. Quais são os personagens, certo? Desse conto? Não deu tempo de me fazer. Não deu tempo? Deixa eu ver. Paulo. Quem são os personagens desse conto, Paulo? Paulo? Pablo? Quem são os Oi, personagens? tia. Quem são os personagens? Os cães e os meninos? Isso, os cães, os meninos, né? O seu Leopoldo. Muito bem. Viu, gente? Vocês observaram? Porque, como em pouquíssimas, né, linhas, vocês conseguiram observar as características, certo? Seguindo, aí eu Tia, Oi. o que é um Leopoldo? Aqui é o nome de uma pessoa. Ouvir os cães de seu Leopoldo. Aqui é o nome de uma pessoa, certo? Do dono do cão. Ok? Tipos de contos, certo? Trabalhando aqui para vocês o ponto de ação, certo? O tipo mais comum começou com As Mil e Uma Noite. E nos dias atuais, os contos policiais e de mistérios lhe dão continuidade. A predominância da aventura nesse tipo de conto não significa a ausência dos demais. Existe, sem dúvida, mas em grau de inferioridade em relação à ação. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer o seguinte, que não é porque eu estou escrevendo um conto-ação que esse conto também não tenha sentimento, certo? Aquele pensamento puro, verdadeiro. Não, pode ser um conto-ação, certo? Mas também pode ter romance, ok? Trouxe aqui para vocês 3 acepções da palavra conto. 3 acepções da palavra conto, certo? O primeiro, certo? Relata acontecimentos. O que é isso, tia? É quando eu conto, certo? Um acontecimento que aconteceu, certo? É um conto de relato de acontecimentos. 2, narração oral ou escrita de um acontecimento falso. Vocês não estão conseguindo ver, gente? Quem não está conseguindo ver? Ô, tia, Oi. eu fixei a minha tela. Não estava dando para ver. Aí depois que eu fixei a tela, deu para me ver. Isso, é porque tem que apertar, pessoal, na imagem, na minha imagem, aí vocês vão visualizar. Tentem aí para ver se dá certo. Ah, beleza. Show de bola. Tentem, viu? A Geislane já conseguiu. Certo? Pronto, muito bem. Então já estão conseguindo, né? Beleza. Então vamos lá. No segundo, diz o seguinte: narração oral, certo? Ou escrita de um acontecimento falso. Essa narração aqui oral, pessoal, oral é quando eu pego, né? Eu já tenho conhecimento de um determinado conto, digamos o conto, né? O Chapeuzinho Vermelho. E eu peço para vocês me contarem. Vocês não vão conseguir contar passo a passo sem estar com o livro na mão. Mas vocês vão conseguir contar, certo? Com o conhecimento da leitura que vocês fizeram. Sem estar com o livro na mão, vocês conseguem contar, de boa. Mas existe o escrito de um acontecimento falso. Como é esse acontecimento falso? Por exemplo,
existe, né, o conto da Chapeuzinho Vermelho. Todo mundo sabe que a Chapeuzinho Vermelho andava na floresta, certo? Aquela história todinha. Tia, Oi, a tia tá no slide? isso. Pois a gente só tá vendo a senhora. Mas a Marina disse que fixou e deu certo a tela. É só apertar Praticamente todo mundo já fez isso e não tá dando certo. Até eu. É verdade. aperta na minha imagem que dá certo. Tá dando certo agora? Não, não deu. Vou tentar de novo. Vou parar a apresentação, vamos começar de novo. Eu acho que tinha outra pessoa apresentando. Agora sim deu. Vocês estão visualizando Sim. a apresentação? Aham. Ah, sim, então não, quando estou apresentando. Estão visualizando? Agora não, agora só tá a tia. Agora sim. Certo. Então pronto. Tá dando para visualizar, não tá? Sim. Beleza. Então vamos lá. Narrativa oral ou escrita de um acontecimento falso. É quando tem uma história real, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, certo? E eu crio uma história diferente do Chapeuzinho Vermelho. Por exemplo, eu vou contar que a Chapeuzinho Vermelho estudava na universidade tal, e todo dia pegava o metrô para ir para casa da vovozinha. Isso é um acontecimento real ou é um acontecimento falso? Real? É real, gente. A Chapeuzinho Vermelho, ela ia para a faculdade, ela É pegava... acontecimento falso. É falso, gente. Por quê? Porque ela estava lá na realidade da floresta, certo? Então, isso daí é um acontecimento falso, certo? Existe também, né, a acepção do conto relacionado à fábula, que se conta às crianças para diverti-las, certo? Que hoje eu posso identificar, certo? Como um divertimento. Aí eu posso transformar essa fábula, certo? Em falas de ser humano e não de animais. Porque a partir do momento que eu falo com fala de animal, ela se transforma em fábula, né? Assim? Mas se eu transformar essa fábula com fala de ser humano, ela se transforma em conto. Aí eu trouxe aqui para vocês também características que podem nos ajudar a identificar um conto, certo? Como eu expliquei para vocês, conto é uma narrativa linear e curta, ou seja, conto, ele é curto, né? Tanto em extensão quanto no tempo em que se passa, certo? Eu busco também trabalhar o meu conto em um dia, ou em uma semana, ou em um mês, certo? Porque ele é uma narrativa curta. Eu tenho que trabalhar o meu conto com uma linguagem simples, clara, objetiva, certo? Não se utilizar de muitas figuras de linguagem ou de expressões com pluralidade de sentido. Então, eu tenho que buscar, pessoal, trabalhar uma linguagem simples, uma linguagem que realmente o leitor consiga entender. Próximo, todas as ações se encaminham diretamente para o desfecho, certo? Eu tenho que buscar todas as soluções para o desfecho, certo? Envolver poucos personagens. É interessante que eu envolva poucos personagens, certo? E as que existam se movimentem em torno de uma única ação. E os personagens, né, que eu consiga criar ali para o meu conto, eles estejam ali, certo? Inteiramente ligado à ação, ao conto, certo? As ações se passam em um só espaço. É interessante que eu escreva o meu conto num determinado espaço, ou seja, ou na cidade, ou no campo, ou na serra, certo? Mas que seja em um único espaço, ok? E eu não posso esquecer, certo? Na situação final, eu deixar ali um desfecho certo, um desfecho
final. Para finalizar, eu trouxe aqui para vocês dica para escrever um bom conto, certo? Que dicas são essas, certo? Primeiro, prender o interesse do leitor, certo? Como é que eu vou prender o interesse do leitor? Tendo uma linguagem clara, uma linguagem simples, uma linguagem direta, que não tenha palavras difíceis, palavras complicadas, palavras complexas, que precise o leitor, certo? E em busca do dicionário para conseguir entender o significado daquela palavra. Então, é interessante que eu, como autora, certo? Evite ser chato. Como é que eu vou evitar ser chato, certo? Escrever com a linguagem clara, simples e objetiva. Próximo, usar, se possível, frases curtas, certo? Utilizar frases curtas. Próximo, capítulos e parágrafos curtos, para o leitor poder respirar. É interessante que você também escreva, né, frases, capítulos, parágrafos curtos, para que o leitor consiga respirar, certo? Próximo. Aí, trama, meu conto, ele pode ter trama, enredo, tema ou estilo original, certo? Se possível, usar ironia, certo? Humor, graça, e você também tem que ser verdadeiro. Você tem que mostrar, certo? Que você está escrevendo, realça o que você é, a sua verdadeira. Você está sendo original, porque você está sendo verdadeiro, certo? E, por fim, antes de escrever um conto, é interessante que eu faça o quê? Leitura de clássicos, certo? É interessante que eu faça essa leitura, uma leitura, né, de outros clássicos, ou seja, de outros contos, para me poder realmente ter base, certo? Ter linguagem para me poder escrever o meu próprio conto. Trouxe aqui para vocês, né, um exemplo de uma história curtinha, para vocês observarem, um conto simples, com uma linguagem simples, curto, que tem o espaço, o tempo, bem direitinho. Aí eu inicio, certo? Tem um início com a situação, problema. Eu tenho um meio com desenvolvimento. Eu tenho um fim com um final inesperado, certo? Raíssa, leia para mim aí esse conto. Oi, tia, tá me ouvindo? Estou, meu amor. A história. Cascuda, eu acho melhor a gente acabar o namoro aqui. A partir de agora é cada um por si. Mas por que, Cascãozinho? Por quê? Porque embaixo deste guarda-chuva só cabe um. Exatamente. Então, teve o quê? Teve o início, certo? Aí teve o meio, que ele perguntou, e teve o final com o desfecho, certo? Uma história curta. Se você for analisar aqui, eu tenho uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal, certo? A linguagem verbal está relacionada, né, aos balãozinhos, a fala que os personagens estão falando, certo? E a linguagem não verbal está relacionada à imagem, certo? Gente, vamos focar, né, na nossa aula de literatura, vamos esquecer conversas paralelas. Eu estou visualizando tudo que está se passando no chat, certo? Então, vamos focar realmente essa linguagem, certo? Uma linguagem simples, uma linguagem objetiva, uma linguagem clara. E aqui, pessoal, trouxe para vocês símbolos dos contos, certo? Trouxe 3 símbolos para vocês, bem simples, certo? Que acontece muitas vezes no conto, certo? Os contos tradicionais estão carregados de simbologia, certo? E aqui eu trouxe para vocês 3 símbolos. Número 3, a rosa e o beijo, certo? A referência ao número 3, certo? Simboliza a perfeição. A rosa,
simboliza o amor puro e total. O beijo desperta o fazer renascer, certo? Então, 3 simboliza realmente a perfeição. E a rosa, sim, Mariano, porque você pode observar nos contos de fada, quando a princesa ela beija o sapo, ele vira príncipe, certo? Quando o príncipe beija a princesa, ela acorda de um sono profundo, certo? Então, se você for analisar, o beijo, certo? Simboliza esse renascer, certo? Esse fazer renascer. E a rosa simboliza um amor puro e total, certo? A história da rosa, quando você entrega uma rosa, e você diz o seguinte, que romântico, não é isso? Você acha algo bem romântico, bem bonito, certo? Dúvida, gente? Isso, a Bela e a Fera, muito bem, Isabela. Sim, sim, também resgata aí também o amor. Nenhuma dúvida? Que coisa boa, então eu posso seguir. E a lição de casa de vocês, a atividade de casa de vocês, eu vou repassar para vocês agora, explicar um pouquinho também, né? Agora é a sua vez de criar um conto. Para isso, deixe sua imaginação voar, longe para o mundo do Era Uma Vez, certo? Vamos trabalhar, pessoal, vocês vão o quê? Fazer em casa o quê? No caderno de vocês, vocês vão escrever um conto, certo? Semana passada eu passei só para vocês fazerem uma interpretação, só que essa semana nós vamos trabalhar realmente com a criação do conto. Vocês vão criar um conto, certo? Só que eu trouxe umas dicas, certo? De como vocês vão conseguir montar esse conto. Veja a seguir algumas orientações que podem ajudá-lo a produzir sua história, certo? Então vamos lá. Antes de eu começar a minha história, é interessante que eu faça um rascunho, certo? E esse rascunho diz da seguinte forma. Primeiro, no caderno você faça um rascunhozinho dizendo: escolha o personagem principal e os outros personagens que farão parte de sua história, certo? Ou seja, você escreve no seu caderninho quais são os personagens, qual vai ser o personagem principal, certo? Depois, defina, certo? Isabelle quer falar alguma coisa? Isabelle, Castelo Branco. Isabelle quer falar alguma coisa? Não, gente, não é crônica, viu? É um conto, certo? Nós estamos trabalhando com o gênero conto, ok? Não é o gênero crônica, é o gênero conto, certo? Então, vamos lá. 2. Defina o lugar, certo? Onde a história se passará. Vocês vão definir o lugar, se vai ser na cidade, se vai ser no sítio, se vai ser na serra, se vai ser na escola, certo? Vocês vão definir o espaço, ou seja, o lugar. 3. Apresente os personagens e suas características. Vocês vão colocar os personagens, o nome dos personagens e as características desses personagens, certo? 4. Invente uma complicação para a história. Invente um problema para a história, certo? 5. Gente, vamos escrever aqui no chat alguma pergunta relacionada ao conto, certo? Não precisa de conversas paralelas no chat, ok? Vamos aqui. 5. Desenvolva os acontecimentos e os fatos da narrativa. Oi, Patrícia, pode falar. Tia, tá me ouvindo? Estou, meu amor. Tem que ter obrigatoriamente um final feliz? Não, aqui foi só uma sugestão, tá certo? Tá. Não é obrigatoriamente, só uma sugestão, viu, meu amor? Desenvolva os acontecimentos e os fatos da
narrativa. Gente, ó, vamos... Oi, Raíssa. Pode falar. A tia vai passar um tema para a gente fazer esse conto ou vai ser um tema livre? O tema vai ser livre, certo, amor? O tema vai ser livre. Tá. Riquelme, pode perguntar. Ô, tia, quanta clínica precisa? Eu vou já dizer, viu? Oi, Mariano. Oi, tia, é porque eu queria perguntar se a gente vai ler depois. Sim, vamos ver se dá tempo, certo? Porque o nosso tempo, Mariana, é bem curto, certo? Mas vamos ver se na próxima aula a gente consegue ler menos dos dois, tá bom? Pode falar, Iego. Iego? Vamos lá, né? Então, desenvolva os acontecimentos e os fatos da narrativa. Você vai fazer o desenvolvimento. Depois, fale com o problema, fale como o problema foi resolvido, certo? Crie um final feliz para o personagem da história principal. Como a Patrícia me perguntou, aqui é só uma dica, certo? Vocês fiquem à vontade. E crie um belo título para seu conto. Por que eu coloquei no final? Porque você já tem tudo esquematizado, certo? Aí vocês já colocam lá o tema no início. O tema, certo, gente? É o início de tudo, ok? Espero que o tema é livre, certo? Vocês fiquem à vontade. E vocês têm que escrever no mínimo 15 linhas. Tem que postar no Classroom, gente. Façam de tudo para colocar lá no Classroom. Por quê? Porque quando eu vou colocar a nota de vocês, ou qualquer coisa, é lá, certo? Que eu olho. E para finalizar, certo? Meu tempo já está realmente estourado. Eu termino com o pensamento. Pode demorar, ser difícil e até machucar. Mas com fé e sucesso, seu sonho vai se realizar. Ok? Então, eu espero, né, que vocês tenham gostado da nossa aula, ok? E até a próxima semana.